Aqui bem-vindos em nosso espaço, aqui Caminho da Luz, agora aqui nas montanhas em São Tomé das Letras, nesse nosso espaço maravilhoso, essa natureza maravilhosa, essa energia toda, que propicia que as nossas vibrações internas sintonizem frequências mais superiores. A importância de você estar assim no local adequado é que a sua própria vibração muda, ela transforma, e você tem a capacidade de sintonizar as frequências da luz, os seres da luz, com mais facilidade. E a presença desses seres da luz ao nosso lado também se torna facilitada pela condição local. Os seres, as egrégoras espirituais podem se manifestar com mais facilidade, com mais harmonia ao nosso redor. E basta a presença dessas forças de luz para que todo o nosso campo astral mude, transforme-se e nós recebamos e a gente recebe essa energia purificadora, renovadora em nosso ser. Então é muito importante as pessoas que vêm aqui em nosso espaço, que não é só a palestra que ela está ouvindo, não é só esses conselhos que a gente traz nas pessoas, essa mensagem, mas também toda essa energia oculta, toda essa energia invisível que se manifesta ao nosso redor, que está transformando o nosso ser, o nosso espírito, nossa alma. Ok? Então é isso. O tema que nós escolhemos hoje para discutir com vocês, para conversar com vocês, é a respeito do conceito de céu, e inferno. Vamos ver o que é, de onde surgiu isso, e como esses dois conceitos têm escravizado a humanidade, grande parte da humanidade, durante milênios e milênios. Os grandes mestres, os grandes gravatares que vieram à Terra, eles sempre foram contrários a esses conceitos. Sempre. Nós vamos discutir isso. No entanto, após o advento dos avatares, surgem as chamadas religiões. Ok? As religiões, elas são instituições voltadas, a princípio deveriam ser instituições voltadas à libertação do ser, à espiritualização do ser. Mas a gente tem notado ao longo da história que isso não é verdade. Que as grandes instituições religiosas são mais instrumentos políticos de poder, de dominação, do que realmente instituições que levam o indivíduo à transcendência e à iluminação. Se fosse assim, a humanidade já estaria salva há muito tempo. A humanidade não estaria nessas condições que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Nós teríamos evoluído, teríamos a espiritualidade, porque teríamos o canal de aprendizado. E isso não foi assim. Então, as religiões mais parecem instituições imperialistas. Como é que uma instituição imperialista, como é que os grandes imperadores governavam no passado? Então, na verdade, os modelos socioculturais que existiam no passado, os modelos sociais que existiam no passado, na verdade, eram modelos imperialistas. Como é que funciona o modelo imperialista? O modelo imperialista, deixa eu escrever certo aqui. O modelo imperialista, ele tem a seguinte conotação. Você tem um rei, ou um imperador. A própria palavra imperador significa aquele que impera, aquele que é dono de tudo, possui tudo. Então você tem exatamente uma estrutura piramidal. Vocês vão ver que hoje em dia não mudou nada, tá? Essa história de democracia. Então você tem, na elite dessa pirâmide, você tem o rei lá no topo, ou o imperador, ou a família real. E por vias das regras, esses imperadores sempre se consideravam seres divinos. Os imperadores romanos, todos eram considerados divinos. De sangue azul, tudo era diferente, aquela classe especial. E por causa dessa condição, eles não poderiam jamais sair dessa condição de poder.
Era passado de pai para filho, aquela coisa toda, patati patatá. Ok? Muito bem. Agora, a plebe, a grande massa popular, estava toda aqui embaixo. Essa plebe plantava, trabalhava, pagava impostos altíssimos para sustentar o rei. Agora, a pergunta, por que esse povo aqui não se revoltava contra esse rei? Não se revoltava, porque o rei era vivo, ele era inteligente. Ele mantinha aqui, abaixo dele, uma estrutura de força, que é o exército. O exército é uma forma de garantir ao rei a sua soberania. Ninguém vai se revoltar que nem mata. Parece que nós estamos vendo coisa muito parecida no Oriente Médio lá, né? Se revolta contra o rei manda o exército massacrar. Mudou alguma coisa? Vai lá no Iêmen, manda o exército massacrar. Alguém vai fazer uma passeata para tirar o rei, para fazer mudanças? Manda matar, vamos massacrar esses rebeldes. Aí os indivíduos são chamados de rebeldes. Vocês se lembram no Brasil, aqui, quando, uns 20, 30 anos atrás só, não muito, quando as pessoas faziam passeatas por mudanças ideológicas, o governo militar deu golpe militar, subiu um governo, subiu o exército, subiu o poder e massacrava qualquer reprê. Isso significa o quê? Mudou alguma coisa? Temos liberdade para fazer transformações? Conceitualmente não. Então, eu quero que vocês entendam que essa plebe ficava aqui oprimida. Essa massa ficava totalmente oprimida e existia uma distância enorme entre o poder e a plebe. A plebe passava fome, morava em favela, trabalhava no campo, as condições mais rudimentares, e o rei nos grandes palácios, suntuosos, aquelas coisas inexplicáveis hoje em dia. Né? Você pode imaginar que uma pessoa hoje tenha 30 bilhões de dólares no banco. Né? Esses reis, esses imperadores do dia, esses donos do petróleo, papai, é meu. Né? Essa posse, esse dinheiro que não tem sentido nas mãos de uma única pessoa. Então, por que eu vou explicar a ideia de céu e inferno falando disso? Então, na verdade, essa estrutura de poder só podia se manter. Agora imagine como é que a religião entrou nessa estrutura imperial, principalmente no Império Romano. Vocês perceberam que quando Jesus chegou, eu vou discutir mais agora no começo, a nossa religião, né, o catolicismo, o cristianismo, que é o que está mais no nosso mundo, né? O judaico, a religião judaico-cristã. Depois a gente vai tocar um pouco na parte oriental, onde esses conceitos de céu e inferno não existem. Vocês vão ter ideia de onde surgiram esses conceitos, de onde surgiram esses conceitos na nossa civilização, na nossa sociedade. Vocês vão ver que são conceitos totalmente criados, inventados para dominação da massa popular. Né? Então, você tem essa massa oprimida, impedida de chegar ao poder. E esses indivíduos em suntuosos palácios, havia Herodes naquela coisa toda. Então, quando Jesus chegou naquele local, vamos começar por aqui. Depois a origem de céu e inferno, ela vai discutir que ela vem desde a pré-história, desde os tempos imemoriais do Pentateuco, judeu, aquela coisa toda. Muito bem. Jesus foi um dos mestres completamente anarquista. Né? O que é um anarquista? É um indivíduo que vem contrariando todos os princípios estabelecidos. Vocês conhecem a história do movimento anarquista, aqui na era moderna? Ele surge na Espanha com um grande filósofo chamado Bakunin. Tá? Bakunin é o pai do movimento político anarquista, que proliferou muito na Europa, mas nunca conseguiu chegar ao poder. Tá? O movimento anarquista ele pregava que não devia existir nenhuma lei escrita, nenhum prefeito, nenhuma autoridade militar, nada, que o povo, a sociedade por si só estabeleciam as regras e as leis e viviam harmoniosamente. Sem ninguém mandando em você, sem ninguém cobrando imposto, sem ninguém fazendo nada.
As próprias pessoas iriam arrumar o seu canto, ia cuidar da sua casa, ia cuidar do seu jardim, e cada um cuidando da sua coisa, a coisa funcionava harmoniosa. Bem, bom. O Bakunin, ele tem uma frase, então, o Bakunin tem uma frase interessante com relação. Ele diz assim: o mundo só será mundo quando o último político morrer enforcado com as tripas do último sacerdote. Por quê? Ó, político e sacerdote. Essas duas figuras são as que nos dominam e que nos ditam regras e leis para a gente seguir. Então, numa sociedade anarquista, agora vamos olhar Jesus Cristo. Quando Jesus chegou, você vai ver que Jesus era anarquista. Por isso que eu estou dizendo que é o princípio fundamental da coisa. A primeira coisa que Jesus começou a contrariar eram as leis religiosas judaicas existentes. Todo mundo sabe que nenhum sacerdote judeu gostava de Jesus. Ele metia a boca em todo mundo. Né? É a velha história, quando ele chega lá no templo, ele começa a quebrar todo mundo, transformar isso aqui num comércio de esses sacerdotes judeus, porque era o templo, né? O famoso templo de Salomão, aquela coisa toda, templo, né, construído. E toda vez quantas vezes o sinédrio lá, os sacerdotes chamavam Jesus para conversar, que ele estava fazendo um puta movimento anarquista lá, falando em outras coisas, e ele inquiria os caras, né? Lembra aquela história que ele falou? Escuta aqui, seus sacerdotes, e digo para vocês que essas crianças que estão brincando aqui entram no reino dos céus muito antes que qualquer um de vocês. Ou seja, ele sabia que esses sacerdotes eram mais políticos, coniventes com a estrutura imperial, do que qualquer outra coisa. Então eles não pregavam uma transformação, uma libertação do povo que está aqui embaixo. O povo era escravo. O povo trabalhava como escravo, não tinha direitos, não tinha nada. A verdadeira religião liberta você de qualquer coisa. Aí, o que Jesus fez quando vai diante do imperador, né? Diante de Herodes, diante de Pôncio Pilatos, que era o representante de Roma? Ele reconhecia esse rei? Que ele dizia: escuta aqui, meu cara, não sirvo a vocês não, meu reino não é desse mundo. Eu não reconheço vocês como meu rei. Então já começou por aí. Então você sabe que Jesus foi mais enforcado, ou seja, crucificado, por causa disso. Porque ele era um rebelde, ele era um anarquista contra a estrutura de poder vigente. Ele não queria que os seres humanos que estivessem aqui embaixo sofressem essa opressão, que fossem libertados dessa condição. Para que esses seres acordassem que são espíritos encarnados vivendo uma experiência na superfície. E sentasse na busca do verdadeiro reino de Deus. O verdadeiro reino de Deus. Que significa o reino dos céus. Aí nós vamos entender a diferença entre o conceito de céu e de inferno. Então, na verdade, com o passar do tempo, com o advento do cristianismo e tudo mais, antes disso daqui, eu quero que vocês entendam que esses sacerdotes aqui, judaico-cristãos, desde a antiguidade, desde o começo da religião judaica, se instituiu duas coisas. A primeira fundamental é que o casal Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então, esse paraíso era como se fosse um lugar perfeito, uma sociedade perfeita, um lugar em harmonia, que todo mundo sonha, que é onde tem a felicidade, se encontra a paz, se encontra a harmonia. Então, todos os seres humanos se sentiram culpados. Como filhos de Adão, nós somos pecadores. Nós já fomos taxados de pecadores. Então, todos nós somos pecadores e por causa desse pecado original, nós temos que nos redimir perante Deus para retornarmos ao paraíso. Nós fomos expulsos, então isso aqui não é o paraíso. Isso aqui basicamente é a porta do inferno.
E dessa forma, se criou uma visão dual do mundo. Né? Que visão dual do mundo foi essa? Foi uma visão onde o homem foi separado do paraíso. Ok? Veja bem, então houve uma separação. Então existia um possível céu associado ao paraíso e uma outra condição inferior que seria o inferno. Quando você é expulso do paraíso, você tem que ir em um outro lugar que não é o paraíso. Então, já começou a se criar a ideia de céu e inferno, desde os primórdios. Ok? Mas vocês têm que entender que foi criada uma terceira figura aqui, nessa questão, que é o demônio. Então, é como se duas grandes forças estivessem brigando, essa chamada dualidade, o bem e o mal. Essa dualização vai começar a criar problemas seríssimos. E isso são apenas princípios filosóficos, hein? É isso que eu quero que vocês entendam. Eles não existem na realidade. São princípios filosóficos criados por uma religião, por um povo, por uma cultura. Eu vou mostrar para vocês que os taoístas não têm essa visão. Os chineses, os budistas, não têm essa visão. Né? Então criou-se a chamada grande dualidade. Né? A divisão entre o bem e o mal. Quando você cria a sua dualidade, você coloca no bem tudo que é divino, tudo que vem de Deus. E tudo que provém do mal, você tem o demônio como responsável por isso. Então você tem que criar isso. Tá ok? Muito bem. Nesse momento aqui eu vou contar uma história para vocês. Foi criado. E aí você vai ter que criar duas coisas. Como o bem e o mal são duas coisas separadas e distanciadas, e Deus e demônio também são duas coisas, eu preciso dizer onde moram esses dois, onde ficam esses dois indivíduos. Vocês estão dicotomizados, separados, eu tenho que criar então. O reino de Deus seria o céu, ou o paraíso. Lá está Deus. Por que todo crente quer ir para o céu? E lugar onde mora o demônio é o inferno. Então vocês vão ver a criação. Então, vamos pintar agora uma imagem. Pega esses livros crentes, você vê as ilustrações do céu e vê as ilustrações do inferno. Na Idade Média, né, nós vamos ter muitas pinturas, muitas situações assim. Então o demônio é pintado como uma coisa muito feia, horrível, com chifre, rabão, aquela coisa toda, um estridente na mão, cutucando, né, o corno do indivíduo. Né? E o céu, só seres maravilhosos, angelicais, belos. E essas religiões, elas vão criar agora, essa religião que vive em função disso, ela vai criar, presta bem atenção, a maior de todas as ferramentas de dominação. Porque, na verdade, veja bem, elas precisavam libertar você. Essa é a verdadeira intenção da religião. Como Jesus, eu quero libertar vocês do rei, do imperador e desses sacerdotes. Eu vou mostrar para vocês um novo caminho. É isso que Jesus queria, por isso que ele foi crucificado, né? Porque ele contrariou as duas autoridades vigentes da época. Quais foram a maior ferramenta de dominação para com a plebe, para com o povo, para com a massa, em termos religiosos? É o mesmo que o imperador criou. Mesmo. O medo. Eu vou dominar você pelo medo.
Eu vou mostrar para vocês um panfletinho que foi jogado na minha casa das igrejas crentes. E vocês vão entender o que eu estou falando. Como que essa mensagem é divulgada para a massa popular. Para aquela pessoa que não tem muita cultura, às vezes, né, não tem estudo, então ela não consegue raciocinar, não consegue discutir, ela vai pela essa emoção. Ela é dominada por essa emoção, pelo medo. Então presta bem atenção e vocês vão entender a origem de céu e inferno. E como nós temos que destruir isso em nossas vidas. Nós vamos destruir o céu e o inferno. E com isso nós vamos acabar destruindo duas figuras. Deus e demônio. Que acompanham essas visões. E eu vou provar para vocês que vocês precisam destruir esse conceito de Deus. Porque esse conceito de Deus é totalmente um Deus imperialista, dominador, que não funciona. Então vamos lá. Criar as ferramentas de dominação, o medo. Olha o folhetinho que eu recebi. Primeira afirmação do folhetinho. Só Jesus Cristo salva. Primeira afirmação. 2. Se você não seguir Jesus, você estará fadado à ira de Deus. Então, você estará fadado à ira de Deus. E por causa disso, você será dominado pelo Você não segue Deus, Jesus. Deus vai ficar irado, Deus vai ficar muito zangado com você. E por causa de Deus estar zangado com você, olha a frase, você queimará, presta bem atenção, eternamente, olha a palavra, no fogo do inferno. Porque o inferno é uma coisa quente, pega fogo, uma coisa que tem que ficar ardendo em chamas, eternamente. Não tem reencarnação, porque essa história aqui, presta atenção, este modelo criado não tem reencarnação. Ou seja, então, é a forma que a igreja tem, quando você não admite a reencarnação, você institui o medo para valer, porque a reencarnação quebra esses conceitos. A igreja não tem como dominar você, porque o sacerdote acha que ele já está com o lugar garantido no reino dos céus e ele tem a procuração de Deus aqui na terra para falar em nome dele. É isso que os sacerdotes pensam. Cara, eu já ouvi tanto discurso, liga a televisão nessas igrejas crentes, nesses telespastores, e ele vai chegar assim e falar assim, e Deus me disse, e Deus falou comigo. Quantas vezes eu não vi isso? Falei, porra, esse cara conversa com Deus, cara, todo dia, vai tomar café com Deus. Deus falou para ele, Deus conversou com ele, agora ele chega aqui com essa autoridade máxima. E o povo lá embaixo, tudo ajoelha e diz amém. Oh, amém. Morrendo de medo do quê? Então vamos ver as mentiras que existem nesta frase. Nessa simples frase. Qual que é a mentira? Vamos começar por aqui. Primeira, só Jesus Cristo salva. Isso é um grande erro. Tem Buda, tem Krishna, tem você mesmo, você não precisa de religião nenhuma. Você tem os índios no meio da floresta, lá nunca viram Jesus, Rei, Deus, então estão condenados ao fogo do inferno eternamente. Isso que fazia com que as cruzadas religiosas, né, fosse criar aquelas verdadeiras guerras contra o movimento muçulmano, aquela coisa, porque achava que só Jesus salva, mas ninguém salva. Então você que se tornou a sua religião é a única. Todas as outras não prestam. Todas as outras estão com o demônio. Se não está com Jesus, está com quem? Está com o demo.
E se está com o demo, nós temos que entrar em guerra com você. Você não faz parte do meu universo. Então você segrega. Então a religião criou uma das coisas mais terríveis na humanidade, que é a segregação religiosa. E o fundamentalismo religioso. Que é se ater à palavra escrita, aquela coisa. Bom, segundo, se você não seguir, você está farado à ira de Deus. Olha que Deus que o cara criou. Um Deus irado, um Deus vingativo. Um Deus vingativo. Um Deus que não dá nenhuma segunda chance para você. Você nasceu nesse planeta cheio de caos, conflito e confusão, ignorante pra caramba. De repente eu tenho que acertar? De prima? Eu sou muito mais fácil eu ser corrompido do que eu ser iluminado nesse planeta. Óbvio. Né? É muito mais fácil. Olha o modelo de Deus que eles criam. Um Deus imperador. Um Deus que tem um exército. E Deus tem um exército, sabia? Qual que é o exército de Deus? Olha a estrutura que os caras criam, gente, nas religiões ocidentais. Ó, e vocês vão ver se tem algo em comum que eu acabei de colocar no começo dessa aula hoje. Você tem Deus sentado num trono, porque ele fica num trono. Fica no trono. Porque todo mundo fala que Jesus está à direita, sentado no trono, à direita de seu Pai. Então, aqui vem Jesus sentado no trono também, é um trono. Porque os caras imaginam um sistema de organização imperialista. Eles não conhecem outro modelo de organização. Os antigos eram burros pra caramba. Eles não tinham uma visão universal das coisas. Então eles vão criar aquela visão bem parecida com o que eles costumavam ver na sociedade. Então Deus para ele é o imperador. Né? Jesus é um ajudante. É o meu filho, aquela coisa toda. Se Deus tem filho, cadê a mãe de Jesus? Eu tenho que ficar discutindo isso aí também. Né? Aí vai ter um Deus assexuado. Né? Quem é a deusa, a mãe de Jesus, lá em cima? Ele começa a discutir um monte de coisas que começam a empirar a cabeça do povo. Bom, está num trono. Aí, o povo está aqui embaixo, na merda, eternos pecadores. Pecadores, na mão do demônio. Nós já nascemos pecador com o pecado original. Cara, tem uma reza na igreja que eu não aguento isso. Eu fui católico durante muito quando era moleque. Então tem que bater no peito. É minha culpa, minha máxima culpa. Pô, não tem nada a ver com isso, cheguei agora. Culpado o quê? A gente é obrigado a se sentir culpado, se sentir inferior. Ó, entre Deus e toda essa corja de pecadores, que somos nós, existe um exército. Existe um exército. Qual que é o exército de Deus? Os anjos. Tem o arcanjo Miguel com a puta foice, com a espada na mão, vai encher o saco, vai corta a cabeça sua. São os anjos. É o exército de anjos. Deus trabalha com os anjos. É o exército de Deus. Os querubins, o exército de Deus. Aí se você contrariar Deus, os anjos vão lá e ter. A própria visão do arcanjo Miguel de um anjo guerreiro, que briga com o demônio o tempo todo, irmão, calça o demônio, essa guerra não acaba nunca. As nossas guerras aqui são vagabundas perto dessas guerras que teoricamente existiriam entre essas duas forças. Então, o indivíduo inteligente, ele já começa a perceber que tem algo de errado aqui. E outra, ninguém estudou astrofísica, né? Ninguém estudou astronomia nessa época. Ninguém sabia que o universo tinha bilhões de galáxias, bilhões de mundos, trilhões de mundos, uma coisa gigantesca. O Deus dele é só Terra, só o planeta Terra, que acabou, não tem mais nada. O universo está aí para enfeitar, as estrelas estão aí para enfeitar o céu. Então, o conceito de céu já é um conceito extremamente primitivo. Então é contra isso que a gente combate. A gente combate em nosso trabalho a ignorância. A ignorância leva você a ser escravo dessas religiões. E as pessoas vão à igreja, tem uma religião aí, presta atenção, vocês vão ver se não é verdade.
Eu não vou citar o nome porque eu não quero fazer apologia contra nenhuma religião. Muito pelo contrário. Né? Eu quero estar livre para falar para todas as religiões. Para que todas possam pensar, discutir os seus conceitos. Mas se a pessoa chega para mim e fala assim, eu sou, presta bem atenção, temente a Deus. Quem já ouviu falar isso aí? Hã? Quem já ouviu falar? Presta bem atenção. Ó, eu sou temente a Deus. Quem teme a Deus tem medo. Então, ao invés de ele desenvolver um amor a Deus, ele desenvolve o medo de Deus. Porque Deus é a figura vingativa. Eu não posso pisar na bola. Se manja aquele famoso mandamento que tem nos 10 mandamentos judeus, feito por Moisés, aquela história toda, mandamentos de Deus. E Deus me dá esse mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. Estou ferrado. Me fale qualquer um de vocês que já não cobiçou a mulher e o homem do próximo. E principalmente quando está bem próximo. Você vê a do vizinho, aquela coxa bonita, né? Aqueles peitão gostoso. Você fala, estou ferrado, já vou para o inferno. Já não vai ter segunda chance para mim. Né? Porque é só cobiçar, não é que significa que você vai lá, pega, dá um trato na patroa, né? Do próximo. Você cobiçou, você já vai para o inferno. Entendeu? Tem mandamentos interessantes, não matarás, legal, mas ninguém faz que isso aqui, né? Você está entendendo? O governo pode matar, né? Faz uma guerra, mata 300 mil, você vira herói ainda, né? Você vira herói. Então, esses conceitos precisam ser totalmente destruídos em nossa futura filosofia do terceiro milênio, a nova era. Nós não podemos viver escravo do divino, sujeitos à condenação ao inferno. Então vamos agora construir o modelo do céu. Por que todo crente quer ir para o céu? O que tem de bom lá que aqui não tem? Pois é, né? Faz um puta sacrifício aqui, né? Se isola, as pessoas se enclausuram em monastérios para ficar lá, para entrar no reino dos céus. E depois nós vamos ver, depois nós vamos estudar esses conceitos aqui, nós vamos ver que tudo não é assim. Por isso que essas religiões cristãs combatem profundamente o espiritismo. E quando vocês viram a história de Chico Xavier, lá, Chico Xavier fazendo o trabalho dele, aqueles padres lá em cima, você viu? Porque isso é coisa do demônio, isso aqui é coisa, isso aqui tem, espiritismo é coisa do diabo. Mais uma vez, todas as pessoas que queriam se libertar, o padre vinha colocar o que eles? É claro essa filosofia do medo. Então eles colocam que espiritismo é coisa do demônio, você não pode ir lá. Porque o espiritismo vai retirar a autoridade do sacerdote. Por quê? O sacerdote não é o único intermediário entre Deus e o homem na terra, segundo eles. Se você é o espírita, você vai na sua casa, senta em torno de uma mesa, se junta as mãos e vai conversar direto com o divino, com o plano espiritual. Isso tira a autoridade do sacerdote, eles ficam loucos com isso. Eles não são mais um intermediário, eles não vão mais poder libertar você do pecado, confessar você, libertar seus pecados, eu perdoo seus pecados, em nome de Deus. Construir essa procuração de Deus para te libertar, né? E você cria dependência do sacerdote. O sacerdote fica o intermediário. Se não existir o sacerdote, eu não vou para o céu de jeito nenhum. Essa é a regra imposta, que nós não podemos aceitar. Então vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Vamos fazer a diferença. Então, o que é o céu? Então, o céu seria o paraíso eterno, né? Aquela coisa bucólica. Você vê os livrinhos dos crentes, tem leão manso, até leão manso. O nego passando a mão no leão, assim, no tigre, tudo santo lá.
tudo uma paz. Até o leão é manso no paraíso. Né? Eles não têm aquela visão de cidades tecnológicas fantásticas, como cidade astral é, sabe? Aquelas cidades astrais fantásticas, aquela tecnologia. Não, é um pasto, assim, um campo cheio de flores. O cara brincando com o leão manso. Tudo é lá, assim. Bicho, eu não aguentaria ficar uma semana num lugar desse. Enche o saco. É muita paz pro meu gosto. Né? Cadê o carnaval, né? Cadê o samba? Cadê o pagode? Não, não tem. É aquela coisa. Não, tudo bem. Aí o inferno seria o local de grande sofrimento. Mas só que o problema desse sofrimento é que ele é eterno também. E tem que ter um cara lá responsável para que você sofra. Todo dia você tem que sofrer. Você conhece aquela história do inferno brasileiro e do inferno americano? Não? Não? Então morre o neguinho aqui, chega lá no julgamento, ó, inferno, cara, você não tem outra chance. Sua vida está muito ruim, a sua ficha aqui. Vai para o inferno. Então ele desce, chega lá na porta do inferno. Ó, que ele chega na porta do demônio, fala o negócio é o seguinte, o Satanás. Tem 2 infernos aí para você querer. Você tem o inferno americano e tem o inferno brasileiro. Eu falo, como? Que negócio. Qual que é a diferença desses 2 infernos? Né? Não, os 2 infernos são igual. O que você tem? É que todo dia, tanto no inferno americano quanto no inferno brasileiro, todo cidadão aqui é obrigado a comer um balde de bosta. Essa é uma das condições. O cara falou assim, quer saber de uma coisa? Você é tudo igual mesmo, estou com o saco cheio daquele Brasil lá, nada funciona, né? Aquele Brasil chato, aquela porcaria, eu quero um americano, tudo organizado, tudo funciona, vou no inferno americano. O cara entrou no inferno americano, aí ficou lá, passa um dia, uma semana, 2 semanas, e a divisa era uma parede, assim, tem inferno brasileiro e inferno americano. Ele escuta no inferno brasileiro, maior pagodão, maior samba, maior carnaval, puta festa, certo? E aqui no inferno americano, tudo lá, caído, morto, bosta até o cabeça, né? Comer bosta todo dia, aquela coisa toda, né? Ele falou assim, chegou na porta, falou assim, tá aqui, posso dar uma olhada no inferno brasileiro? Pra ver? Não, pode, vai lá dar uma olhada. O cara entra no inferno brasileiro, maior festa, maior carnaval, maior pagodão, né? O cara não entende nada, falou, escuta aqui, mas o que está acontecendo aqui? Essa festa toda, vocês estão sofrendo, vocês não tem que comer um balde de bosta por dia aqui? Falou, não tem que ter, não tem. Mas você sabe como é que é, né? Inferno brasileiro, né? Um dia farta bosta, o dia entregador não vem. E no americano não, todo dia certinho, estava ali o negócio. Deus nem rouba, né? Desvia a bosta para outro lugar. Então, da próxima vez que vocês morrerem, tiver a escolha inferno brasileiro, né, cara? Nada de inferno europeu, inferno americano. Ah? Então é isso. Né? Tem muitas piadas boas sobre o inferno, vocês estão pesquisando aí. Então, essa grande diferença, essa grande distância. Muito bem, agora nós vamos ouvir Jesus. Vamos ver Jesus. O que Jesus fala sobre o céu. E o que Jesus fala sobre o inferno. Nós vamos reinterpretar tudo que os crentes não reinterpretaram, que esses católicos não interpretaram direito. Porque a gente está olhando de fora a coisa, você não está dentro com medo, impondo uma religião para vocês. Então vamos lá. Você vê, aqui nós temos assim, pano de fundo, o canarinho cantando, né? Ó. Olha que beleza. Ele é meu amigo, ele mora exatamente nessa árvore que tem ninho aqui, ó, na frente. Ó. Olha que coisa mais linda. Né? Eu não sei se está entrando, esse microfone não é tão sensível, às vezes não entra, mas o público talvez está ouvindo. Aqui nós temos pássaros cantando ao nosso redor. Se você estiver ouvindo aqui na gravação, veja que maravilha que é estar aqui. Né? Né? Por isso que eu falo, quando você abre o seu coração,
os pássaros vêm cantar no seu jardim. Né? E você não precisa fazer nenhum esforço para isso, é natural, eles vêm. Porque sente que tem amor, sente que as pessoas cuidam dele, não vai maltratá-lo, não vai matá-lo, não vai prender em gaiolas. Tá? Da mesma forma que você não pode prender um pássaro em gaiola, como é que você pode prender um ser humano? Né? Como é que você pode prendê-lo através do medo, do terror? Então, essas religiões são religiões terroristas. Elas prendem, elas fazem um terrorismo com você. E o que Jesus realmente ensinava? Em todas as frases, Jesus tem essa afirmação. O reino dos céus, presta atenção. Porque ele tem que usar essa linguagem de reino, exatamente porque o povo daquela época vivia em função de um conceito de reinos, de imperadores e reis, certo? O reino dos céus se encontra dentro de você. Ele disse isso ou não disse? Está lá na Bíblia. Ele cansava de afirmar que o reino dos céus não era um lugar geográfico, não era um local físico onde as pessoas sonham em ir, sonham em estar. Presta atenção, agora vamos mudar o conceito agora de céu e inferno. Outra frase de Jesus. Conheça a ti mesmo e conhecerás a Deus. Interessante, né? Por quê? Primeira coisa, vós sois deuses. Ele não está dizendo que existe um Deus imperador lá no alto, que rege a sua vida ditando regras e leis. Ele já quebra isso aí. Você é o Deus, você é responsável. E aquele lugar que você tanto quer ir, para o céu, está dentro de você. Não tem nenhum outro lugar. Quem levou a sério isso que Jesus está falando? Qual religião? Qual sacerdote? Qual padre? Agora nós vamos falar uma história do Oriente. Um sacerdote católico, um sacerdote cristão, vai conversar com o mestre Zen. Então, um diálogo entre um mestre Zen e um sacerdote cristão. Dessa linha que nós acabamos de discutir e mostrar aqui os conceitos de céu e inferno. Primeira diálogo, o sacerdote cristão começa a falar. Então presta atenção. Sacerdote, Deus é o grande Criador. Deus criou o universo. Deus criou tudo que existe, porque só Deus tem o poder da criação. Ele fala essa frase e pergunta para o sacerdote Zen se ele concorda com isso. O mestre Zen balança a cabeça, dizendo, sim, concordo. O mestre Zen, sim, concordo. Agora o mestre Zen vai fazer uma pergunta. O mestre Zen, quem criou o pecado? Não se esqueça que a primeira afirmação do sacerdote foi que só Deus cria.
Então ele é muito vivo nessa questão de diálogo, de conceitos, de ideias. Ele pergunta, quem criou o pecado? Aí, como todo bom sacerdote cristão, ele vai desviar o pecado para quem? Quem? Hã? Para o demônio, gente. Ele tem que inventar a figura do inferno, culpado. Não é o demônio que incita a humanidade ao pecado. Você está tentado pelo demônio. Você está com o demônio no corpo. Você está endemoniado. Por isso que você faz essas coisas. Dança pelada no carnaval. Está endemoniada. Então, quem criou o pecado? O sacerdote vai lá e fala, foi o demônio, é óbvio. O demônio que incita o homem ao pecado, à corrupção, a se corromper perante Deus. A famosa briga entre Deus e demônio. O demônio quer te levar para o inferno. Deus quer te levar para o céu. Mas o demônio criou o pecado que é para levar você para o inferno. E o sacerdote faz mais uma pergunta. Quem criou o demônio? Se Deus é o único todo-poderoso que cria, ele pode descriar a hora que quiser. Se ele não gostou do demônio, para que ele criou o demônio? Aí, acontece o quê? Ele tem que simplesmente dizer o seguinte, não, quem criou o demônio, é óbvio, foi Deus. Aí o cara tem que inventar aquela história, né? Que o Satanás é um anjo rebelde. Mas espera aí, um anjo rebelde, porque o Lúcifer, ele era da luz, da corja do Jesus, do exército de Jesus. De Deus, quer dizer. Aí ele se rebelou. Agora pergunta, por que ele se rebelou? Você vai ver que é tudo uma história montada. Essa história tudo é falsa, gente. Tudo uma merda só. Quando você vai lá no astral conversar com os mestres da luz, você dá risada dessas histórias tontas criadas aqui para escravizar o ser humano. Aí ele vai falar, quem que foi o demônio? Deus criou o demônio. Aí ele faz a outra pergunta para o sacerdote. Então me diga, quem é mais pecador? O demônio que criou o pecado ou Deus que cria o demônio para criar o pecado? Então, quando você cria uma coisa que nós chamamos de filosofia linear dual, você cria esses paradoxos. Você começa a criar esses paradoxos. Se Deus é o Todo-Poderoso, e esse cara que enche o saco de Deus, que atravanca todo o progresso divino na galáxia, no universo, pega Deus e o demônio dá uma tortada na cabeça dele. Né? Aí os caras ficam criando toda essa figura do demônio, que Deus está brigando com o demônio. Jesus vai vir aqui com o exército dele, pegar o demônio e enclausurar ele por mais tantos mil anos. Aí virá a era da luz, porque o demônio vai ficar enterrado lá no inferno, a porta vai fechar do inferno. Porra, umas coisas muito loucas, cara. Para botar medo nos caras, os caras ficam morrendo de medo. E a filosofia que liberta você não é a filosofia do medo. Então vou contar uma historinha zen muito interessante. Sobre céu e inferno. Deixa eu sentar aqui, abaixa a cama aí. Ai. Deixa eu ver, não tem nada aqui para amassar? Não, não tem nada. Um grande samurai japonês, o chefe dos samurais do imperador japonês, isso é uma história da Idade Média japonesa. Cara, você sabe que o samurai, ele é uma classe de soldados de elite do imperador. Eles são criados dentro de uma filosofia militar desde a infância. Eles são tirados da família e são criados dentro do palácio do imperador e treinados na arte da guerra desde o início, para ele não trair o imperador. Então tem toda uma estrutura filosófica, toda uma implantação ali. Eles são senhores da lei, eles fazem a lei. Então, se o samurai sai dali do palácio, ele faz o que ele mata quem ele quiser, ele destrói quem ele quer, ele não precisa dar satisfação para ninguém. Ele é o poder abaixo do imperador. Tá?
Então, uma vez, um dos chefes do imperador, né, o chefe dos samurais do imperador da guarda de elite, foi até o mosteiro Zen, japonês, inquirir o monge sobre essa questão. Então ele chega diante do monge, o monge está lá sentado, ele se senta na frente do monge e faz a seguinte pergunta: mestre, existe isso de céu e inferno? O monge Zen olha para a cara dele e pergunta: mas escuta aqui, quem que é você para me fazer essa pergunta? Ora, eu sou o chefe dos samurais do imperador. E o chefe, aquele cara orgulhoso, aquele ego de poder, aquela força toda. E o mestre Zen fala assim: você, chefe dos samurais do imperador, com esta cara, você mais me parece um mendigo. A intenção foi ofender os samurais, certo? Puta, o samurai matava a gente por muito menos. Não deu outra. Ele ficou tão irado, tão revoltado, que ele se levantou, arrancou da espada e pronto para cortar a cabeça do monge. E o monge, exatamente o que ele vai dar a lança, e fala assim: é neste momento que se abrem as portas do inferno. O samurai parou para pensar que ele estava dando uma lição, embaiou a espada, se ajoelhou na frente do monge, como o japonês faz, e se curvou e agradeceu o ensinamento. E quando ele fez isso, o mestre dizia: é neste momento se abrem as portas do céu. Ou seja, céu e inferno é algo que está aqui. Você o libera. Quando você se torna um guerreiro que vai fazer a guerra, vai provocar a dor, vai provocar o sofrimento de outros, você está vivendo o inferno. Você está manifestando o inferno que está dentro de você. Sua ira, seu poder, seu orgulho, sua ganância. E todas as vezes que você se volta para aprender, se curva, você está abrindo as portas do céu. Então, por isso que os monges orientais sabem que essa coisa de céu e inferno está dentro. O demônio habita dentro de nós, sim. Mas Deus também habita dentro de nós. Cabe a cada um de nós deixar que se manifeste um ou outro. O Buda chegava diante de seus discípulos e dizia assim: meus discípulos, vocês sabem qual que é a única diferença, levanta aí, que existe entre eu e você? Ele falou assim: a única diferença é que eu sei que sou um Buda. E vocês ainda não sabem que são Budas. Eu simplesmente descobri já isso. E vocês ainda não despertaram. Então não há diferença nenhuma. É uma questão de deixar manifestar essa essência divina. Você entrar em contato com o seu Deus interno. E entender isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Que o céu e o inferno você carrega dentro de você. Não existe um lugar, e não existe um demônio. O único demônio que existe está dentro de você. Por isso que é fácil você dizer: ele está endemoniado. Claro que está. Ele permitiu que o mal de dentro dele mesmo se manifestasse. Que tomasse conta dos seus atos, de sua vida. Se você estiver angustiado, deprimido, frustrado, amargurado, e eu vou te levar você numa cachoeira agora maravilhosa. Você vai continuar angustiado, frustrado, triste e amargurado. Principalmente se você tiver com uma dor de corno. Sabe aquela famosa dor de corno? Que nada sai, nada está bom, nenhum lugar está bom. Então, aonde está o inferno? Eu posso levar você para a praia maravilhosa, lugares lindos. Então, o céu não pode ser um lugar externo. Você está carregando o sofrimento dentro de você. Agora, se você despertar o divino dentro de você, você vai se tornar uma criatura alegre, sorridente, paciente.
Você vai desmantelar esse ego de poder. Você vai se tornar uma figura amorosa, uma criatura bondosa. Você deixa este Deus se manifestar, essa força de luz, essa força de amor. Então vocês vão perceber que não importa onde você esteja, você vai estar feliz. Você vai estar alegre. Você pode estar no meio de uma guerra, de um conflito, você está lá para ajudar. Você está lá para apoiar. Você está lá para levar força, levar a luz, levar o amor. Você vai estar vivendo uma vibração de harmonia e de felicidade. Porque aquilo que está dentro de nós. Então, é a grande mentira que ensinaram para nós que céu e inferno é um lugar geográfico onde você vai estar condenado. Não. O céu e o inferno você sempre vai carregar dentro de você. Cabe a você fazer com que essas duas forças se manifestem mais intensamente e eliminar totalmente esse inferno que existe dentro de nós. Quando perguntado ao Buda, presta bem atenção, olha a pergunta feita ao Siddhartha Gautama, ao Buda. Mestre, existe essa coisa do bem e do mal? Eu vejo guerras, sofrimento, tudo aquilo que o Buda próprio viu no mundo, né? Como que entender isso, o mal no mundo? Quando as pessoas olham este mal no mundo, dá a impressão de que realmente o demônio existe, que o mal existe e que a humanidade não consegue sair desse contexto, né? Desse conflito do mal. Papá. Então a resposta clara de Buda foi essa. O mal não existe no mundo. Assim como o bem não existe no mundo. O bem e o mal só existe em um lugar. Só existe em um lugar, dentro do homem. Mas, mestre, como se explica isso que está fora do mundo? Todo mal não. Tudo que está acontecendo no mundo é reflexo, presta atenção, do que existe dentro do homem. Eu quero que vocês tenham muito claro isso. Se existe uma guerra, aquela história do samurai. Ele, com a atitude interna dele, de ego, de poder, de dominação, ele cria a guerra, ele faz o ódio, ele manifesta externamente o ódio, ele cria o conflito, ele cria a dominação, ele cria a guerra, ele cria o sofrimento para os outros. Da mesma forma que ele poderia criar a paz, se ele estivesse manifestando, como é que o mestre falou, agora que você manifestou sabedoria, você se curvou, você está se mostrando, a porta do céu começa a se abrir, então você coloca o céu para fora, entendeu? Então, o bem e o mal, ele não existe no mundo, não está em nenhum lugar. Então não existe um demônio culpado, não existe nenhum lugar onde o demônio esteja, e não vai existir esse lugar chamado inferno que você vai queimar eternamente lá. É o que você carrega dentro de você e aquilo que você manifesta externamente. Se você é uma pessoa ruim internamente, amargurada, você vai expressar essa amargura para fora de você. Se você é uma pessoa angustiada e depressiva, você vai expressar isso nos seus atos, na sua vida. Chega uma pessoa, você já fica, não quero saber, estou mal com isso. Você está mal com você mesmo, então você não quer ninguém perto de você, você quer todo mundo chateado. Você não vai expressar alegria, você não vai expressar felicidade, harmonia. Entendeu? Então, você não vai procurar o demônio, nem o mal em nenhum lugar. Ele não existe, ele não está aí. Ele é ficção. Ele é, na verdade, condição interna do estágio evolutivo do ser humano, da abertura de consciência do ser humano. Esses grandes mestres, Buda, Jesus, sabiam das coisas, mas o povo é muito burro para entender esses mestres. Acabam criando religiões falsas, onde sacerdotes interpretam as questões falsamente e criam essas megalomaníacas religiões, que hoje é telespastores, né?
pastores que dominam pelos meios de comunicação, essa coisa toda, falando a bobagem antiga de sempre, aquela bobagem antiga, e não libertando o ser humano. Eu não vejo libertação nessas religiões, eu vejo escravidão nessas religiões. E tem que dar o dinheiro, hein? Os telespastores são muito mais empresas, indústrias hoje em dia, capitalistas, do que verdadeiros centros de despertar e de evolução das consciências humanas. Onde o indivíduo se liberta dessa escravidão do medo, dessa escravidão do demônio, dessa escravidão da opressão dos imperialistas, dos políticos, das sociedades, do materialismo em si. Então não se esqueça, não vá procurar um lugar onde esteja o mal, nem tampouco procurar um demônio, uma figura de chifrinho, de rabinho, que ela não existe. E, com isso, nós vamos mais adiante e podemos entender o seguinte. Se você mudar o seu foco, essa é uma discussão filosófica que nós fizemos até agora, de conceituais, de conceitos criados por sociedades antigas, por culturas antigas. Aí você vê que as que mais se aproximam, né, são mestres independentes, são figuras independentes, são figuras avatáricas, que estavam na luz e tinham conhecimento, podiam manifestar esse conhecimento para a humanidade, que não existe em nenhum outro lugar. É um conhecimento que vem do alto, que vem de cima. Esses avatares, como por exemplo, uma das grandes revoluções avatáricas desse nosso século, veio aqui no Brasil, é o famoso Chico Xavier. Vocês vão perguntar, mas por quê? Né? Uma figura tão simples, tão humilde. É porque as pessoas que estão no torno do imperador não conseguem ver o cara ali. Da mesma forma, quando Jesus andou lá, ninguém deu a mínima para ele. Lá. Quem que dava a mínima para Jesus naquela época? Os sacerdotes, os reis, os imperadores, os políticos da época, os meios de comunicação. Mesma coisa hoje em dia. O Chico Xavier passou desapercebido pela mídia durante muito tempo. Ficou lá esquecido. A ciência nunca quis saber do Chico. As universidades nunca quis saber do fenômeno Chico. Colocava de lado. O que esse avatar veio mostrar? Que tudo era muito diferente. Muito diferente. Primeiro, não existe a morte. Só que o que ele veio mostrar? Ele veio refazer o que os antigos já sempre diziam. O Buda dizia isso da reencarnação. Dois, existe a reencarnação, sim. Ok? Existe a reencarnação. Não tem essa de morrer eternamente no fogo do inferno. Pô, rapaz, que é isso? Isso é bobagem. Agora, existe sim o inferno que você carrega dentro de você. Presta bem atenção. Agora nós vamos esclarecer isso aí do ponto de vista espiritual. Eu disse a vocês, se você carregar o inferno dentro de vocês, aonde você estiver, você estará no inferno. Então, por isso que após a morte, você tem várias opções. Como você está numa experiência kármica nesse planeta, agora olhando pelo lado do espiritismo, ou olhando pelo lado espiritual da coisa, nós vamos perceber o seguinte, após a morte, tem várias opções. Para onde eu vou após a morte? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Como nós já eliminamos essa questão do céu e do inferno como um local geográfico, certo? Você simplesmente vai estar aonde um local compatível com a sua própria vibração, com a sua própria emanação. Então, o que vem a ser o umbral? A palavra umbral é uma palavra que dá medo nas pessoas, porque ela está muito associada a trevas. Certo? Então o que acontece? Até o André Luiz,
né? Até o filme, ele descreve o umbral como uma coisa escura, tenebrosa, não tem luz, não tem nada, parece que está numa caverna, aquelas zonas cavernosas, como pintado por Dante Alighieri. Mais uma vez criando medo e terror nas pessoas. Mas, eu que pergunto a vocês, algum de vocês tem a ideia de que é um cenário de guerra? Durante a Segunda Guerra Mundial, ou essa da Primeira também, você já viveu naquelas trincheiras? Você já viveu nas cidades bombardeadas, que não tinha um prédio em pé, tudo faltando, não tinha rua, não tinha nada, nem tinha que viver naquele cenário escondido, com medo, procurando comida, bebendo, comendo a porcaria que o chão amassou durante 4, 5 anos? Você sabe o que foi o cerco de Stalingrado pelos alemães? Os negros tinham que comer barata, comer rato, porque não tinha mais o que comer. Tudo destruído, tudo aquele cenário. Eu pergunto, é o céu ou é o inferno? Mas não se esqueça, você criou essa condição. Você vibrou a guerra, você vibrou o soldado. Você quer ser herói, você quer matar, você quer derrubar. Você vai pela fomentação da massa, pela fomentação política. Você é conduzido. Você está nessa energia. Então você morre, você vai. Então, na verdade, este umbral, a superfície da Terra, é considerada umbral. Todos os seres humanos que estão na superfície desse planeta estão no umbral, estão nas trevas. Que trevas? Do conhecimento. As pessoas sofrem. Elas podem morar num palácio aqui. Eu conheço gente rica, milionária, mora em palácios. Pessoas profundamente angustiadas, infelizes, depressivas, vivem à base de remédio. E, no entanto, as trevas estão onde? O inferno está dentro da pessoa. Então, após a morte, essas pessoas vão ser levadas numa região chamada umbral, onde elas vão conviver com pessoas da mesma natureza. Entendeu? Então, ao lado dela, tem todas essas pessoas que vibram da mesma forma, têm a mesma energia que ela, emanando o inferno. Então, é óbvio que as pessoas aqui vão estar em conflito também, vão estar com ódio, vão estar com raiva, porque ela é isso, ela vibrou isso. Como é que eu saio dessa condição, depois de morto? Aí eu pergunto, como é que eu saio dessa condição agora, vivo? E eu digo para você que você sai dessa condição agora, vivo, do mesmo jeito que depois de estar morto, você sai desse lugar, dessa condição. E vocês viram que quando ele pegou o orgulho dele, pegou toda aquela coisa que ele tinha, para pedir uma ajuda, ele foi retirado. E levado numa cidade que aparentemente era um paraíso, não era? Então, na verdade, aonde está? Você sintoniza aonde você vai estar. O que eu digo para vocês, aqui na Terra é muito legal, muito interessante. Todo mundo, você já percebeu que os jovens, todo mundo vive em tribos? Tribos. É o tribo do emo, agora é o emo. Tem a filosofia do emo, se veste daquele jeito, tá cabelinho, tchan, né? É o emo. E tinha o rock, né? Os roqueiros, tudo metal, os metaleiros, roupa preta, metal, corrente, piste, todo mundo igual, né? E tatuagem para tudo quanto é canto. Então cria tribo, o cara vive naquela tribo. Aquela tribo, as pessoas vão curtir aquelas coisas, curtir o rock, curtir a música, aquela conversa, e vão tomar um ácido, vão tomar uma droguinha, uma cocaína, uma maconhinha, certo? Cria aquele nicho, e você não quer saber de ir em outro lugar. Você quer ir ali, seus amigos estão ali, as pessoas que vibram como você. Umbral é a mesma coisa, cara. Você morreu, mas imagine um emo morto, um roqueiro morto. Vai procurar a tribo dele, vai querer, quero saber, não, Led Zeppelin aqui. Né? Cadê o Jimi Hendrix que morreu? Quero achar o cara, para curtir um som do Jimi. Entendeu? Paz e amor, cara. O cara fumando maconha depois de morrer. Vim aqui buscar o Bob Marley. Cadê o Bob? Eu quero saber onde está o Bob. Né? Quero minha tribo aí do Rasta. Sou Rasta, quero minha tribo do Rasta. Então, você percebe, agora o cara é um soldado, um militar, um general, morre, ele vai ter que procurar o soldado dele para comandar. Ele é general. Você acha que o general vai se curvar? Você já viu o Gaddafi depois de morto, chega lá no astral querendo achar onde está o palácio dele?
Vocês não vão arrumar um palácio para ele depois de morto, vão. E vai ter um monte de espírito corno que vai seguir ele ainda, sabia? Mas por quê? Porque as pessoas nunca buscaram uma liberdade. Não aqui, depois de morto também. Você pensa que a coisa se resolve no dia seguinte, depois de morto ele está liberto? Está nada, vai ralar pra caramba. Porque o inferno está onde? Dentro. Não é um lugar geográfico. As pessoas acham que o umbral é um puta inferno. Não é. É um lugar como aqui, ó. É tudo bonito, sol, lugar legal pra caramba. Não é negro, escuro como pintou ali. Cheio de tempestade, raio, né? Aquela coisa bem, né? De filmes de terror, de meia-noite, aquele raio, aquela tempestade, aquela chuva. Eu te pego à meia-noite. Né? Aquele medo de fantasma que a nossa filosofia cristã cria, né? Porque a filosofia cristã, ela fez o quê? Impediu qualquer ser humano de contatar com o plano espiritual, contatar com os espíritos. Então, qualquer situação ligada ao espírito é sinônimo de medo, de pânico. Então, todos os filmes que você vê aí, de vampiro, filme de fantasma, aquela casa, aquele terror do espírito fantasma, criado pela Igreja Católica, sabia? Porque é o demônio. Tudo que tem a ver com o espírito é coisa do demônio. Por isso que a humanidade ficou muito distante do espiritismo durante muito tempo, por causa do medo. Medo de fantasma. E digo para vocês que estão aqui buscando, que estão dando um passo, se você estiver na sua casa sozinho e aparecer um fantasma, vocês cagam na carça. E reza para o bicho fugir. Aí vem São Germão, vem um espírito de luz, a Virgem Maria, você manda ela correr, sai daqui, Satanás. Eu duvido que vocês vão ter peito para conversar, levar um papo, trocar umas ideias. Porque, na verdade, vocês não estão preparados. Vocês têm tanto medo, carrega tanto medo dentro do coração de vocês, dentro do espírito de vocês, o medo do invisível, o medo de fantasma, o medo de espírito. Né? O medo do demônio. Porque vocês não se libertaram desse arquétipo do inconsciente coletivo. Esse arquétipo que a humanidade carrega desses milênios. Você vai no cinema, tem aquele filme de terror. Cemitério, então, não posso nem ver. Oh, tenho medo de fantasma, espírito. Então é isso. Então eu acredito que nós precisamos fazer uma reformulação muito grande em nossas vidas. Uma reformulação muito grande em nossos conceitos. Para que nós possamos perceber que tudo depende de nós. O céu e o inferno eu carrego dentro de mim mesmo. Eu posso permitir que o céu se manifeste ou permitir que o inferno se manifeste. Minha vida pode se tornar um inferno ou minha vida pode se tornar um paraíso. Cada um tem a esposa e o esposo que merece, o encosto que merece, e vive no lugar que merece, porque construiu isso através da sua vontade. Quando você desejar fazer uma transformação real em sua vida, quando você desejar buscar a luz, buscar essa transformação, você estará escolhendo isso. Você estará reformulando, fazendo mudanças em sua vida. Você vai mudar suas atitudes, vai mudar sua alimentação, você vai mudar, né, os seus hábitos, você vai mudar até a música que você ouve, você vai mudar os seus amigos, que vão curtir as mesmas coisas que você está buscando. Né? A sua tribo vai mudar. Tá? Porque Jesus sempre dizia, e Buda dizia, não há crescimento sem mudanças, sem transformações. A transformação é inerente ao crescimento. Mudança de hábitos, mudança de costumes, mudança de postura, mudança de lugar, mudança de ideais. Tudo isso faz parte dessa nossa jornada sobre a terra. Você pode escolher servir a César, ao imperador, ou servir a Deus. A gente pode colocar como luz. Você pode trabalhar num banco 24 horas por dia para servir o imperador, ou você pode trabalhar para servir a luz.
Tudo está na sua escolha. Você que escolhe o seu caminho, sua profissão, o que você quer fazer. E você escolhe casar também. Não se esqueça que casar, às vezes, em grande parte, é o inferno na terra. A gente faz escolhas que, às vezes, não é o que a gente achava. Depois fica pedindo a Deus, ai meu Deus, me liberte disso. Quem é que mandou pular no buraco? Se vire agora. Então tem uma série de coisas que nós escolhemos. Pega um soldado, ele é treinado quando ele vai para a guerra lá. Meu, você escolheu, meu. Você foi. Aí vê o amigo dele despedaçado, arrebentado, e fica, ai meu Deus, me tire daqui. E aí? Você tem que ter feito essa revolução muito antes. Mas vai achando que é o herói, né? Porque as pessoas, a sociedade cria androides. A sociedade cria as necessidades do consumo. A sociedade capitalista cria este falso ser. E nós acabamos vivendo essa sociedade, os valores impostos pelos políticos, certo? E os medos do imperador. E somos escravos. Escravos. Ou vocês acham que o indivíduo que ganha salário mínimo numa empresa aí, o que ele é? Hã? E os seus sonhos, os seus desejos nunca serão realizados. Nunca. Agora, os poderosos, aquele jogador de futebol que ganha 1 milhão por mês para dar um chute na bola, esse é altamente valorizado em nossa sociedade, ganha milhões. Quando abre a boca só fala bobagem. Não repensem os seus valores, repensem esse conceito que nós acabamos de impor. Não existe um lugar chamado céu e não existe um paraíso chamado inferno. Tudo se encontra dentro de nós. De acordo com nossas atitudes, eu posso manifestar o céu, exteriorizar o céu, ou posso exteriorizar o inferno ao meu redor. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz.